Pessoal, essa história de tirar todo mundo do SPC explica bem o que é o Brasil atual. Do outro lado, vem a turma das soluções mirabolantes, como essa do Ciro Gomes, que propõe basicamente transferir a dívida dos bancos privados para os bancos públicos. Qual é a sua crítica das propostas do Ciro, como essa de tirar o nome de 63 milhões de brasileiros que ele trata como vítimas do SPC? Olha aí, o que acontece, o que vai resolver o problema desses 60 milhões de brasileiros que estão devendo é exatamente ter mais emprego, mais renda e não precisar de pendurar no crédito. O papel mais importante ainda das redes sociais é combater as tais das propostas populistas, porque como o Andreasa disse, pouco se discute propostas de fato na campanha eleitoral. Política pública nenhuma. Praticamente não. E quando se apresenta poucas propostas, se apresentam propostas completamente absurdas. Por exemplo, a do Ciro Gomes, do tal do nome limpo lá, pra tirar todo mundo do Senado. O que ele vai tirar? Esse vídeo não é pra criticar como exatamente é o plano do Ciro, ou se isso vai funcionar ou não, não importa. E sim pra criticar a ideia de que você tirar as pessoas da dívida e colocá-las pra consumir de novo vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar riqueza, vai desenvolver o país, vai gerar economia. Não vai. O Ciro apresenta números com a segurança, números altamente duvidosos, com uma segurança que é deslumbrante, né? 72 milhões de endividados. Se o Brasil tiver 72 milhões de endividados, e de novo, não entra nessa conta, evidentemente, as crianças, os adolescentes, ou pelo menos os pré-adolescentes, os velhos, o Brasil inteiro está endividado, então o país não tem solução. Agora, você sabe que o número é perto disso, de acordo com a Serasa, que o levantamento em junho de 2018. Na inadimplente, 61,8 milhões. Então, Denise, nós não temos solução. É a maior desde o início da série, que foi em 2016, é isso. Representa 40,3% da população adulta. Eu desconheço aqui o volume, eu acho que talvez até a Vossa Senhoria desconheça o volume que desse pessoal, 63 milhões, que deve ao SPC. Eu acho que equivale aí, com toda certeza, quase um PIB do Brasil isso aí. E eu também estou curioso. Eu quero saber, te respondo a pergunta aqui, que você nos diga como tirar esse pessoal do SPC. Eu acho que não vai ser rodando dinheiro e nem dando uma canetada, até porque não teríamos poder para isso. Estou ansioso para aguardar a tua resposta. Eu sei fazer, vou permitir que todos possam duvidar, mas vou dar os detalhes. Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC. O Refis, que é o programa de refinanciamento de passivos públicos dos grandes, acontece uma vez por ano no Brasil há praticamente 20 anos. O que é isso? O cidadão está devendo dinheiro do INSS, que reteve do trabalhador e não repassou, apropriação indébita de origem criminosa, está devendo imposto de renda, está devendo PIS, está devendo COFINS, chega no fim do ano, não paga, e o governo entra ano e faz o outro também, junta isso e faz um refinanciamento, desconta as multas, os débitos, os juros, etc., e rola o saldo por 199 meses. Esse velho da Havan, por exemplo, está num refis desses aí. Pois bem, para o setor privado, para a população mais pobre, não tem refis. E qual é a ideia? Eu me dediquei a estudar muito isso. A ideia é o seguinte, são 63 milhões e 500 mil brasileiros, em números redondos. A dívida média é de R$ 4.200. Veja como é cruel. R$ 4.200 é a dívida média. Originariamente, essa dívida era de R$ 800. Então, quando o camarada foi na Casa Bahia, foi no Ricardo Eletro, foi na loja Marisa e comprou uma coisa, ele comprou em média uma coisa por R$ 800 em 12 vezes. Perdeu o emprego, entrou em inadimplência, começou a rolar contra ele as letrinhas pequenas dos contratos que ele assina em X. Né? Juro, correção monetária, multa, juro sobre juro, taxa de permanência, juro sobre juro, taxa de permanência, uma aberração. O número de inadimplentes bateu um novo recorde. Quando a ficha do Cristiano saiu da máquina, era mesmo para regalar os olhos. 10 dívidas e nenhum emprego há 2 anos. Esperando Deus abrir uma porta, né? E conseguir o trabalho para nós. Estamos trabalhando aí. É uma das causas do novo recorde de inadimplência. Mais de 63 milhões de brasileiros estão com dívidas atrasadas. Isso significa mais de 40% da população adulta do país. 60% da energia que puxa esse crescimento é o consumo das famílias. Claro que o seu espectador é muito ilustrado, mas vamos pensar que tem uma pessoa mais simples, que não precisa de grandes elaborações. Ora, o consumo das famílias faz a economia crescer, porque se a família consome, o comércio vende. Se o comércio vende, ele contrata pessoas e compra da indústria. Faz a máquina girar. A indústria tem que contratar pessoas e produzir mais, e tem que comprar mais coisa da matéria-prima, então a roda gira. Então, 60% da economia do Brasil, do crescimento pífio de 2,2%, é puxado pelo consumo das famílias. De cada 3 trabalhadores brasileiros, um tem alguma dívida atrasada. São 63 milhões de pessoas. Mais da metade dos débitos é com bancos. Estão nessa lista aí os financiamentos, os empréstimos pessoais e, claro, o cheque especial e o cartão de crédito. Estes 2 últimos responsáveis pelos juros mais altos que são cobrados no mercado aqui no país. E não é raro encontrar dentro dessas modalidades pessoas que têm dívida, muitas vezes superior à própria renda. Um problemão para as famílias, para os
os bancos que não enxergam a possibilidade de receber esse dinheiro no curto prazo e para a própria economia. O tamanho da inadimplência no Brasil faz com que a recuperação econômica seja ainda mais lenta, porque o consumidor demora a voltar a consumir. Qualquer cidadão brasileiro que está devendo nessa média vai para o leilão do Serasa e ele consegue 90% de desconto. E não é carinho, não é generosidade, é porque eles estão descontando a fumaça criminosa, tóxica, que eles empurraram em cima da dívida do pobre. Mas eles descontam. Qual é a minha ideia? A ideia é que o governo entre nisso. E ao invés de deixar o cidadão e a cidadã irem para a mão do Serasa desvalidos, sem proteção, que o governo faça uma grande negociação e obtenha um desconto, vamos supor que seja só de 90%, que o cidadão consegue avulso. Sabe quanto é o total da dívida? 280 bilhões de reais em créditos em números grossos. E qual é o grande problema? É que esses 10% que remanescem, por regra, as pessoas não têm dinheiro para pagar. Qual é a minha ideia? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica vão financiar isso com juros rentáveis. Só que vão tirar todos os abusos. Taxa de permanência, juro, correção monetária, multa, etc, etc. Pega o valor real, eu vou negociar com a Casa Marisa, com a Loja Marisa, com não sei quem, papapá, que estão aí, não é, sem poder receber, que vão gostar também. E eu pego os 10%. Se eu conseguir só a mesma coisa, eu pego os 10%, eu estou falando agora de 28 bilhões. Espera aí um pouquinho. 28 bilhões, eu financiar isso em 30 meses. E essas pessoas teriam que dar garantia, alguma coisa assim? A garantia ela pode ser real. Foi pensado o projeto para começar no primeiro dia do meu governo. Então a garantia ela pode ser real para quem tiver, mas eu criei também uma coisa que a gente já tem experiência de fazer e ela pode te ajudar a dar o testemunho, se você quiser conhecer, que é o que nós organizamos no nosso Fundo Constitucional do Nordeste, no Banco do Nordeste, que eu ajudei a regular. Então nós aqui fazemos o aval solidário. O que é o aval solidário? Eu não tenho dinheiro, você não tem, ele não tem, nós juntamos 5 pessoas e nos comprometemos reciprocamente um a apoiar o outro, estando ou não inadimplido. Seria o modelo do Crédito Amigo. Do Banco do Nordeste. Que funciona já. Eu trabalhei com microcrédito como governador do Ceará, que tinha um Banco do Estado, a inadimplência era 1/4 de 1%. Agora, seria necessário desembolso financeiro do governo para isso? Nenhum centavo do Tesouro. Nenhum centavo. Se eu pego 28 bilhões e pico isso em, vamos lá, vamos supor 24 vezes. Vamos pegar que seja 24 bilhões em 24 vezes. Eu estou falando de quê? De 1 bilhão por mês. Para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, e para a rede privada que quiser vir, e eu vou trocar juro de 70%, 80%, 200% por juro de 12%. No balanço do banco, ele vai ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que só não se faz, sabe por quê? Porque o novo nome de escravidão é isso. Ô Ciro, muita gente riu de você nessa proposta. No primeiro momento muita gente no primeiro momento fez pouco riram. caso. Porque assim, tudo que é para pobre no Brasil, que é para povo no Brasil, você tem que desmoralizar. Nós vamos resolver, por exemplo, a crise fiscal brasileira nesse programa aqui em 12 meses. Assim, ó, só em linha com as melhores práticas internacionais. Aí o cara dá uma grande risada.